Boa noite, boa noite. Chegou segunda, segundou. E com ele, o nosso quadro O Problema dos Outros. Porque é bom a gente falar do problema dos outros. Os nossos, a gente joga para baixo do tapete e não fala. Mas a gente também aprende quando fala do problema dos outros, né? E hoje eu até trouxe um tema bem legal, que a maior parte do tempo acho que a gente fica no trabalho, e lá também acontece bastante dificuldades, bastante coisas que muitas vezes a gente também não consegue resolver, e também vai acumulando, e muitas vezes também nos causa bastante estresse, depressão e ansiedade. Mas antes, vamos conhecer o meu convidado da noite, André Casagrande. Seja bem-vindo. Obrigado, Karina. Boa noite a todos os ouvintes. É uma honra e um prazer estar aqui nessa noite, segunda-feira, frio, para falar sobre um tema tão importante, né, principalmente nas relações profissionais e pessoais, que são sobre os comportamentos e a influência que cada comportamento traz. Frio não tá, né? Porque nós estamos bem quente aqui dentro. O estúdio sempre nos recebe muito bem e aqui com certeza tá super agradável. Mas André, queria que tu começasse se apresentando. Quem é o André profissional, né? Eu até já dei uma indicada hoje no nosso público lá no Instagram falando, né? Nossa, é um engenheiro que trabalha com pessoas. Brinco com isso porque normalmente a área de exatas não tem muito essa empatia, né? E ele acabou indo bem para nossa área, né? Então, apresente-se para quem está nos acompanhando. Certo. Até o nome do quadro, né, O Problema dos Outros, fala muito sobre a minha trajetória. Eu sou engenheiro civil por formação e hoje desenvolvo a área de mentoria e carreira, né, em negócios também. Devido a um fato muito importante que foi, quando eu decidi fazer engenharia, foi uma situação mais influência até pelos negócios familiar. Meu pai na época já tinha um negócio aqui em Criciúma, nessa área. Eu tentei jornalismo por 3 anos, então sempre quis ir para a área de comunicação, pessoas. Cheguei a pensar veio depois do engenharia? Não, antes de engenharia. Tentei e não passei. Pensei em psicologia, só pensei na época assim, porque gostava. Passou um pensamento. Só passou aquela, no outro dia já acordei e falei, não é isso. Mas eu acredito que na época também tinha muito preconceito, né, a psicologia, principalmente por ser homem, então eu acredito que na época também isso pesou. Mas sempre gostei de pessoas, de me comunicar, então trabalho em escola, sempre tive uma certa facilidade, nunca foi um desafio. Não que falava bem em público, mas nunca foi assim uma situação desconfortável. Só que a engenharia pesou por não ter passado em jornalismo 2 vezes. E aí eu fui fazer um teste, na época eu prestava vestibular para a UDESC, que era a única universidade na metade do ano que tinha vestibular, prestei e passei. Meio que influência, meio que uma trajetória já encaminhada. Tentei jornalismo mais uma vez, no final do ano, acabei não passando, eu falei, jornalismo tentou 3 vezes. 3 vezes, tava no teu coração, na Federal hein? de Santa Catarina, estava. Olha só. E eu falei, 3 vezes, daí eu sou da regra dos 3, né? Tem algo me dizendo que não vou contra o universo. É por aqui. E fiz engenharia, quando retornei, estava com a decisão de fiz em Joinville, então morei fora, um baita aprendizado. Meu pai tinha um negócio, por coincidência, né? Hoje eu digo, na época eu dizia coincidência, hoje eu digo que mais uma providência, meu pai se aposentou. No mesmo ano que eu me formei, aí eu tinha a decisão, ou de continuar a carreira na empresa que eu estava em Joinville, que eu já fazia estágio e trabalhava, ou voltar e continuar o negócio da família. Meu irmão, né, que tu conhece, acabou seguindo outra carreira, engenheiro químico, já estava fora da empresa, fora da cidade de Criciúma. Somos em 2 filhos só, eu falei, então é eu que vou voltar. Tem aquele peso, né? Aquele peso alguém tem também. Que seguir. Falei, alguém tem que dar continuidade nisso, né? Toda a história. E voltei. E daí quando eu voltei, isso foi 2011, 2012, realmente estava envolvido com a empresa. E eu falei, agora eu preciso saber um pouco de gestão, porque apesar de ter a formação na área, a empresa envolvia mais questão de gestão, né? Uma empresa no setor de terraplenagem, então a gente trabalha para algumas construtoras aqui em Criciúma e região. Mas vou abrir só um parênteses aqui, André. Sim. Eu acho que eu e o André hoje tem que pegar senha para falar, porque é 2, né, comunicadores aqui, olha. Vai dar briga hoje. Vai dar briga para falar. É legal, muitas vezes, até a gente entender a trajetória do profissional, até de qualquer profissional, porque muitas vezes eles nos olham muito idealizados, né? Principalmente nós que trabalhamos com pessoas, como se a gente não tem também dificuldades na nossa vida. E o André já quis jornalismo, fez outro curso, pensou em psicologia, fez engenharia, tipo, não é assim, desde sempre foi aquilo e tudo aconteceu muito fácil, né? Karine, tu me faz pensar agora que assim,
Provavelmente tem muitas pessoas ouvindo que estão naquela tomada de decisão, né? O que eu vou fazer? Ou pessoas que estão ali, às vezes, né, próximo dos 30 anos, pensando se fizeram a escolha certa. Eu digo que a vida nós temos aqui um propósito a cumprir. Mesmo mudando o caminho, tu vai cumprir esse propósito. Na época, era muito óbvio pensar em jornalismo, porque eu gostava de comunicar, falava bem em público, gostava de pessoas. Então, meu sonho era falar para o maior número de pessoas. Era bem, vou dizer assim, idealizado, mas era isso. A engenharia veio como uma opção por não conseguir o primeiro caminho. Hoje eu vejo o quanto que foi importante essas não conquistas, vamos dizer assim, né? Não vou chamar de derrota, mas aquilo que eu queria e não conquistei, para realmente encontrar uma nova forma de cumprir o meu propósito aqui, não pela carreira de jornalista, né? Seria realizado? Com certeza, porque hoje eu tenho muita consciência de tudo que eu realizo tem que se entregar de forma cada vez melhor, mas muda o caminho, mas não muda o propósito. E dentro dessa história, quando eu assumi o negócio da família, o meu maior impacto não foi nem sobre engenharia, sobre parte técnica. Eu fui fazer uma pós em gestão empresarial para entender o conceito de empresa, mas meu maior impacto foi a relação com meu pai. Então, nós trabalhávamos juntos, e daí eu tinha a visão de que seríamos sócios, de que gostaríamos de crescer a empresa juntos, mas a questão de comportamento, o meu comportamento frente ao comportamento dele, começou a gerar alguns conflitos. E aí foi uma pergunta que eu fiz, né? Eu falei, eu tinha uma lista do que meu pai precisava mudar, do que minha mãe precisava mudar. Olha, gente, fazer uma lista do que a pessoa precisa mudar. Quem tem lista, né? E daí todo mundo, né? Se eu olho para o outro, eu digo, por que ele não muda? E daí o nome do quadro cabe muito ao que, dentro da minha história, né? O problema é sempre do outro. Por isso que tu fez a lista. Por isso que eu fiz a lista e não deu uma folha só, né? Uma folha frente verte algumas folhas. E tu fez uma lista tua? Naquele momento não, ou depois, né, depois de um tempo... A Karina me pegou agora. Depois de um tempo eu tive que fazer. Essa consciência, né, essa tomada de consciência. E aí o que aconteceu? Eu falei, vou fazer gestão empresarial para melhorar a gestão e provavelmente eu vou saber algo sobre pessoas. E daí tinha lá no meio uma disciplina gestão de pessoas. Eu falei, isso vai me ajudar. E com certeza naquele momento lá aquela parte ajudou, mas ainda faltava. O que eu pensei que foi assim, decisivo para eu mudar essa trajetória de carreira? Eu pensei, olha só, se eu não consigo mudar no outro, eu tenho que entender aquilo que eu posso mudar. E eu só tenho controle sobre os meus comportamentos. Foi onde eu mergulhei, a partir de 2014, em muitos cursos, formações, treinamentos, terapia, enfim. Várias situações de me conhecer. Né? Buscar esse conhecimento. Buscar. E ali foi decisivo. Aí sim, né? Respondendo a tua pergunta agora... Ali sim. Ali surgiu a lista. Não foi nem fazer, né? Surgiu do nada. Então, vários profissionais. Então, já fiz inúmeros processos, né? Vamos utilizar esse nome. E o quanto é importante isso, né? Porque às vezes não é assim, a partir de agora eu quero trabalhar com mentoria, com a área de gestão e eu entendo disso. Não, teve todo um mergulho que tu fez para buscar conhecimento nisso. Não só mergulhar, como ainda continuo mergulhando, né? Desde 2014 não parei, então todo ano faço alguma formação. Ano passado, devido à pandemia, fiz inúmeras de forma online, porque ficou restrito a essa modalidade. Mas de janeiro a março eu fiz mais de 3 formações em São Paulo, na área de gestão, pessoas, autoconhecimento. Então tudo isso foi tão importante, né? Foi durante a trajetória que eu descobri uma ferramenta, que hoje é o que eu utilizo dentro das mentorias, que é chamada Enneagrama. Que depois vários processos... A gente sempre tem aquelas que a gente se apaixona mais, né? Tem aquela que das brilha, inúmeras assim. que a gente aprende, sempre tem aquela assim que casa com a gente. Isso, e aquilo foi tão porque o Enneagrama ele te passa a lista, né? Então daí não precisa fazer, né? Ele traz a lista e a gente diz, o André é o homem das listas. E foi tão importante para mim conhecer a ferramenta, né? Que eu pude depois aplicar isso de forma prática. E aí onde veio um diferencial de mercado. Muitas pessoas hoje nem sabem que eu tenho formação em engenharia, né? Hoje eu trabalho com mentoria em pequenos negócios, médios negócios. E eu falo que pode ser um grande diferencial, né? Porque a gente veio numa parte tão técnica, para quem é engenheiro sabe do que eu estou falando. Toda a graduação, não tive nada voltado à gestão de pessoas. Mas eu acho importante sempre a pessoa trazer isso, porque olha a bagagem de conhecimento, e não só o conhecimento técnico da engenharia, mas a maturidade, tudo que é construído durante uma graduação. Eu tenho uma paciente que ela fez farmácia, depois ela fez direito, e agora ela vai trabalhar com terapia holística. E aí ela diz assim, Karina, mas sabe que eu tenho que falar, que eu fiz farmácia? Eu assim, claro que tu tem que falar. Olha a bagagem que tu traz, tanto na parte de farmácia, depois de direito, depois, tu teve toda uma construção para ser quem tu és hoje.
E eu acho bacana, até como dica, quem está nos ouvindo, quando busca profissional, sempre buscar também saber desse repertório todo de conhecimento que o profissional busca. Porque se mantém sempre atualizado em ferramentas, em conteúdos, em informações, porque a gente trabalha com o ser humano, né? E o ser humano é constante. Com certeza. E a gente tem que honrar a nossa história, né? Honrar o nosso passado. Eu não posso apagar a engenharia da minha vida porque foi determinante. Ainda hoje aplico nos meus negócios, dentro da gestão, cálculo. Eu sempre falo, né? Quando parte para a área da gestão, a gente tem que falar de comportamento. Mas abrindo aqui um pouquinho desse espaço. Eu estudei estatística no meu curso de psicologia. Quando se fala em gestão, são números, eu tenho que tomar decisões baseadas em dados, né? Em estatísticas, em relatórios. Então a engenharia me ajuda muito. E meu negócio hoje de mentoria é um negócio para mim. Então eu tenho a parte dos valores que eu tenho que calcular, eu tenho estratégia de marketing, eu tenho a rede social. Então tudo isso existe, a parte de gestão que eu aprendi a gostar. Então o próprio negócio foi onde é que eu me encontro e onde eu gerei esse diferencial. Foi ali a virada de chave, eu falei, eu não consigo mudar o outro, então vou eu mudar para entender o outro, foi esse processo. O Enneagrama se tornou a ferramenta principal porque teve muito impacto na minha transformação, de eu saber assim na essência. Depois fui à terapia. Fez sentido para ti. Esse processo que vai numa profundidade. Eu sempre falo, né, Karina, que todo processo que a gente vive, um complementa o outro. As pessoas vêm muito me buscar, já fiz constelação familiar? Já fez regressão? Já fez terapia? Eu digo assim, já fiz todos esses. E esse? Eu falo, não tive oportunidade, mas se eu tiver, vou fazer. Porque eu digo que cada um foi importante naquele momento. E me trouxe uma explicação daquele momento que eu vivia e que hoje me traz algumas situações que eu posso resolver a partir daquilo que eu vivi. Então, tudo é um complemento, né? Para a gente já quebrar. E já vou até complementar contigo. Acho que é importante a gente se permitir conhecer isso, né? Muitas vezes a pessoa vai porque o outro fez e aí, nós até estava falando antes de começar, né? Eu vou fazer porque eu confio em ti e tu fez. Mas se a pessoa não se permitir também conhecer aquele processo, ela também não vai ter uma noção de impacto que vai ter na vida dela. Porque sempre vai ser diferente de pessoa para pessoa, né? Exatamente. E aí, hoje eu estou no meu trabalho, né, junto com os empresários, falando sobre negócio, criando às vezes um planejamento, orientando eles a alguma tomada de decisão, e eu falo para muitos deles, né, que surge a questão da terapia, e que eu digo, olha, é importante dar um impacto, porque a grande maioria não faz, nunca fez. Existe ainda um preconceito, a gente tem que ser real. O teu público é mais masculino ou feminino, assim, né? Tu tem uma noção? Se eu parar pela rede social, é 50-50. Trabalho hoje, dá em torno de 70% a 30%. 70% masculino, 30% feminino. E tu percebe ainda nesse público masculino esse preconceito da terapia? Bastante. Tanto que do meu público masculino, todas já tinham feito terapia. E do meu público feminino, todas já tinham feito terapia. Olha que interessante. Do meu público masculino, em torno de 10%. Bem pequeno. Bem pequeno. E eu entendo porque eu já fui essa pessoa. E daí porque o tema, né? Quando a gente até conversou, que tema? Qual a influência do comportamento? Porque se eu não entendo o comportamento que eu tenho hoje, como que eu posso alterar? Se eu não compreendo a importância de mudar um comportamento, né? E o comportamento é o que vai nos formando os hábitos, né? E os hábitos formam o nosso comportamento, não é só uma via, né? Mas é formado nesses dois processos, na minha visão. Se eu não entendo o que acontece, como eu posso mudar? Se eu não entender que eu tenho aquele... E quando a gente fala em comportamento, eu já olho para o comportamento negativo, porque o positivo não precisa mudar, ele já traz os resultados que você precisa. Mas os comportamentos negativos precisam ser transformados. E aí, depois que eu pude perceber que se eu mudasse o comportamento, eu ia ter influência. Quando eu falo influência, é sobre pessoas, é sobre a tua própria decisão, é sobre os teus negócios e muda completamente o resultado. E olha o quanto é importante e pesado isso, tu ter controle sobre isso e poder influenciar o teu meio. Com certeza. Olha. Porque eu tenho um filho, né? O Luca tem 1 ano e 6 meses. E agora no momento das artes. No momento agora da conhecer da arte e daquele sentido de que eu faço algo, ele repete. Então, se a gente entende que no nosso processo de formação educacional, do aprendizado, da nossa personalidade, aí estou falando aqui com a melhor especialista hoje da nossa cidade e região, então não vou entrar muito para não, né? Não é a minha área de atuação, mas troca. Lendo bastante, a gente, né, acaba tendo um pouco de conhecimento disso. Se a gente aprende por repetição, e eu falo muito para empresário, né, que às vezes eles esperam, por exemplo, uma situação de uma equipe.
Ah, minha equipe não é motivada. E daí eu fico 1 hora com o empresário, eu já sei por que que a equipe não é motivada. Porque o próprio empresário não é motivado. Eu digo, tá, é com essa vontade aí, deitado na cadeira, arrastando o pé, que tu quer uma equipe motivada? Não tem como, porque ainda na nossa mentalidade existe um processo de repetição. Né? E quando eu falo empresário, eu falo em gestor, em líder. A gente espera uma atitude para poder fazer aquilo, seguir, inspirar. Aí Como que o vem a pai modela o influência. filho, o líder modela. Hoje eu vejo, eu olho o Luca ele repetindo, eu falo, quer dizer que a minha atuação, então o meu comportamento vai gerar uma influência nele. Então por isso que nós precisamos cuidar. Mas não é só sobre uma criança de 1 ano e 6 meses, sobre filhos, sobre sobrinhos, enfim, quem você tem de contato perto. É sobre as pessoas que estão próximas. Eu finalizei uma mentoria recentemente e que esse empresário daí ele comentava, ele assim, é tão difícil, né, fazer com que as pessoas mudem. Eu falei, tá, olha só. E daí eu já Ele queria sabia. mudar as pessoas também. Também. Olha. Aí eu falei assim, tu pratica atividade física? Ele, sim. Eu falei, tá, e a tua namorada praticava quando te conheceu? Ele falou, não. E hoje ela pratica? Ele falou, sim. Eu falei, por quê? Porque eu praticava. Tá, mas tu pediu pra ela praticar? Ele falou, não. Eu falei, pois é. Quando tu mudar a tua atitude perante aquilo que tu deseja, tu vai influenciar. Para algumas pessoas vai levar mais tempo para ela absorver e entender que aquilo é positivo, mas tu vai conseguir impactar. Agora não adianta simplesmente dizer que é difícil e também não mudar por isso. Então tem que sempre partir por nós. E isso é em tudo. No casal, ação, reação, sempre trago isso. E é na família, as pessoas que convivem dentro da mesma casa. Eu já tenho uma paciente também que eu atendi a mãe e através dela a gente mudou toda a família. E ela mesmo disse, Karina, foi incrível. Sábado nós estava lá em tal lugar e a minha filha comentou com a minha irmã o quanto lá em casa estava diferente. E aí eu me dei conta, né, de que as minhas ações, a minha mudança repercutiu em toda a minha família. Exatamente. E aí vem um ponto. Pra mim, assim, ó, foi uma virada de chave na minha vida, sabe, Karina? Eu falei, tá, eu não tenho controle sobre as outras pessoas, sobre mudar o comportamento. Então, eu vou caminhar onde eu tenho controle, que é sobre os meus comportamentos. E aí eu falei, pô, quando eu mudei meu comportamento, trazendo agora, né, o porquê que eu caminhei nisso, a relação com meu pai melhorou, todo o fluxo dos nossos negócios melhoraram. A nossa relação, eu tava agora, né, hoje eu fico em Criciúma, atualmente estou morando no Turvo, mas hoje eu fico aqui, eu tava na casa deles agora, conversando, diálogo, falando assuntos assim que eu nem imaginava conversar há anos atrás, Olha né, que porque bacana. era difícil falando dessa relação, e tudo flui quando a gente melhora, mas de onde que partiu essa melhoria? De mim. Então eu sempre falo, tem que ter esse querer, né? Tem que Sabe que isso até me desejar. lembra agora, quando eu trabalho com casal, que eu sempre coloco para eles assim, porque eles também vem com a lista, né? A lista do que a esposa tem que mudar e a lista do que o marido tem que mudar. E aí eu digo para eles assim, ó, vocês vão sair agora cada um com a sua lista do que você tem que mudar. E durante a semana você vai focar na tua mudança, porque eles ficam só olhando se o outro mudou, sabe? Eles ficam só olhando, não, aquela não fez ainda diferente, ó, ainda tá igual. Aí eles esquecem de fazer as suas próprias mudanças, porque o foco tá no outro. Se eu foco em mim e o meu parceiro foca nele, automaticamente fluiu, né? Exatamente. E só que é um negócio tão óbvio às vezes que a gente não consegue perceber. Eu às vezes paro pra pensar assim, então, como é que eu pensei até isso aconteceu pra mim aos 28 anos de idade. Eu falei, cara, como que eu consegui, né, conduzir uma vida até ali sem perceber que o meu comportamento tem uma influência grande? Que eu me conhecer é tão importante. Porque quando fala em autoconhecimento, já cria aquela barreira assim, autoconhecimento, né? Fala em fazer terapia, não, que terapia a pessoa tá doente. E tem tudo isso. Fala em fazer mentoria. Vai querer ensinar eu tocar o meu negócio, eu construir a Verdade. minha carreira. E não é isso. Quantos preconceitos, né? Eu Sobre cada precisei de coisa. outras pessoas, né? Eu hoje busquei um nível maior para poder ajudar outras pessoas aqui. Então é só essa questão de que o que eu tô buscando para poder melhorar, para a partir disso melhorar outras E a pessoas. gente está sempre buscando, né? Eu faço terapia, já fiz especialização, já fiz mentoria, porque a gente vai sempre aumentando a bagagem para poder também auxiliar as pessoas que nos buscam, né? Exatamente. Então eu sempre digo assim, ó, busque se conhecer, o autoconhecimento. E daí tem vários processos e cada momento vai te ajudar de uma forma. E tudo parte do comportamento, né? Eu vejo pessoas que vão lá numa empresa, instalam sistemas, alteram fachada, layout, melhoram produto, serviço. Isso é importante? É. Mas aí depois não acontece a sinergia no negócio, por quê? Porque as pessoas estão lá às vezes com os mesmos problemas.
né, desmotivados, falta de concentração, às vezes já 10 anos de empresa, cansados, sem perspectiva, aumento salarial, mas a gente sabe que dinheiro é só compensatório, porque não é o que motiva. As pessoas estão esperando, às vezes, um reconhecimento, um elogio. Eu vejo muito isso que eu falo para o empresário. Eu queria destacar ele, o que tu pensa do aumento? Eu falei, esquece, não é aumento que às vezes ele está buscando, entende ele, o que ele busca, qual é o sonho, qual é o projeto, de que forma que ele quer participar. Às vezes, se tu trazer ele aqui, tomar um café, dar atenção para ele de 30 minutos, vai valer mais do que um aumento salarial. Não que não é importante, mas para aquele momento, se tu conhecer o que a pessoa busca, é diferente. E aí começa a abrir uma visão maior sobre pessoas, né? Sobre essa parte mais humanizada. Ainda há um conceito de que pessoas, para alguns negócios, são números, né? Mas os números valem para o negócio, não sobre pessoas. Cada um tem que estar lá realmente fazendo o seu melhor. Só que aí tem que quebrar esses paradigmas, que é primeiro olhar para si, para depois olhar para o outro, né? E é incrível como a gente não tem essa autopercepção. Porque isso no consultório aparece muito assim. Quando qualquer pergunta que às vezes tu faz para qualquer, até para a pessoa que está ouvindo em casa, às vezes perguntar agora para quem está consigo, para quem está, né, amigo no WhatsApp, as pessoas não conseguem falar nem delas próprias. Por quê? Porque a autopercepção é muito difícil. A gente está sempre olhando as pessoas à nossa volta, o meio à nossa volta, o meu colega de trabalho que faz isso. Porque o meu colega de trabalho chega atrasado, não acontece nada. Mas a autopercepção, que é o que vai fazer a diferença para essa pessoa, não acaba acontecendo. E a autopercepção vem de uma autoanálise que a gente não quer fazer, né, Karine? A gente não quer parasitar. O que eu preciso melhorar? O que as pessoas realmente estão observando? Sabe que às vezes eu comento para as pessoas que claro que a terapia ela ajuda muito, até porque tem um olhar de um profissional ali. Mas se eu conseguir colocar 1 hora na minha agenda, eu comigo mesmo, e toda semana eu tirar um tempo para pensar sobre meus comportamentos, meus objetivos, minhas metas, o que deu certo, o que não deu certo, por que deu certo, como é que funcionou aqui, automaticamente já estou evoluindo. Com certeza, com certeza. E não precisa, às vezes, eu vou, né, tem um momento para si, né? A gente está dedicando tanto tempo, às vezes, para outras situações. Me fez lembrar um exemplo agora. Eu digo que a gente vai ter que pegar senha aqui hoje. Um dos pontos que mudou a minha vida assim também foi a questão de leitura, né? Eu falo que eu aprendi a ler aos 28 anos. Mas não era alfabetizado? Não, fui alfabetizado, já era graduado e tudo, pós-graduado. Mas por que eu aprendi a ler? Porque até os 28 anos eu não tinha terminado um livro inteiro, né? Até na época do vestibular era só resumo, né? Saíam os resumos para vestibular. E por que mudou completamente a minha vida assim? Porque ali tu tem um conteúdo, né, que é de fácil acesso, tá disponível, tem histórias, tem relatos, enfim. Para mim a leitura mudou completamente a minha visão de mundo. E às vezes dentro das mentorias eu falo sobre isso, né? Eu falo, olha só, não é que eu digo que tem que ser feito, mas o que me ajudou foi a leitura sobre a área que tu quer desenvolver. E a pessoa, mas é tão difícil, eu não tenho tempo, né? Hoje está tão automático isso que a gente nem para por que a gente fala isso, né? Tô sem tempo, tá verdade. Corrido, tô, né? Estressado. Tô estressado, já vem a resposta paciência. Pronta, né? E eu falo, vamos lá. E várias vezes já aconteceu e eu tenho um comportamento, assim, um perfil bem firme dentro da minha tratativa profissional. Sou bem direto, né? Algumas pessoas dizem, às vezes dessa, é grosseiro. Às vezes é terapia de choque. Mentoria de choque. Eu falei, não, eu sou direto, eu já trato isso até quando eu vou acertar. Eu digo, olha, eu vou ser bem direto, então está preparado para ouvir, tá? Se não, procura outro profissional, não tem problema. É que eu trato assim, eu acredito que me ajudou dessa forma. Meu perfil de trabalhar, né? Meu perfil de trabalho. E teve vários casos já, tá? Que eu, não tem tempo. Então é o seguinte, me dá o teu aparelho celular aí, me dá teu iPhone. Daí eu pego e lá tá todos os horários de rede social, né? Uau. Tem o resumo do dia. Vocês ficaram com medo agora, né? E é assim, ó, vários casos, tá? Todos eles, mais de 1 hora em rede social por dia. Eu falei, então me diz aqui, não tô te entendendo. Ou tu tá mentindo, ou eu não sei analisar números. Aí eu volto pra engenharia. Ou até a questão que a gente não tem a mensuração do tempo que a gente leva para fazer cada coisa. Se eu determinar, por exemplo, ler 5 páginas por dia, o que dá 5 páginas em termos de tempo, né? 10 minutos? Nem isso? Exatamente. E o que significa isso de tempo? Às vezes, assim, quando a gente coloca muito em a pessoa ter uma organização melhor na semana para otimizar a semana, terminou o cafezinho, vai lá e lava a louça. Não, mas daí eu perco tempo. Qual é o tempo em, às vezes, lavar o pires, a xícara e já deixar ali, né, adiantado?
colocar a informação no tempo, né? O que é o tempo? Exatamente, né? colocar a informação. E aí, quando eles trazem ali que tem mais 1 hora de rede social, eu falei, tá, então deixa eu entender aqui, ou tu tá mentindo, ou eu não sei qual é o tempo que tu tens, eu não entendi aqui, porque dizer que não tem tempo e consegue ficar 1h30, eu sei que não tem percepção sobre isso. Tu a vai menos mergulhando... que a pessoa trabalhe com marketing. Eu falei, tá monetizando isso aqui, né? A grande maioria não, né? Não trabalha com isso. Então fica mais fácil para eu fazer essa relação. E aí que eles realmente dão aquele choque assim, de realidade. Eu falei, não tô te pedindo 1 hora de leitura. Tô te pedindo 10 minutos no dia. E se tu não conseguir 10 minutos no dia, a gente já para aqui, porque tua vida... eu ia falar uma palavra, mas não, né? Não estamos no horário permitido. Mas a tua vida tá muito desorganizada. Tu não consegue 10 minutos de prioridade. Então, seja verdadeiro e diz que não quer ler, que é mais fácil. Então, dá aquela... E depois que começa e cria o hábito, eu digo assim, não é que tu tem que ler todo dia. Mas tu tem que cumprir algumas metas na tua vida, do que isso vai contribuir. E tem um dado bem real, né? 15 minutos de leitura diária, tu lê em média 1 livro por mês, de 200 a 250 páginas. Então, olha o quanto de conteúdo que você já teria sobre o assunto que você gosta realmente, para te entender, para mudar, para criar um novo hábito, para melhorar. Né? Hoje tem até o áudio, né, livro, audiobook, isso. Que não, às vezes a pessoa não tem paciência da leitura ou quer aproveitar enquanto está fazendo o serviço da casa ou está no trânsito. Eu gosto muito de ouvir durante o trânsito, para aproveitar o tempo. Isso também acaba facilitando muito o conhecimento e o autoconhecimento, né? Mas vamos segurar um pouquinho, que temos intervalo agora e voltamos daqui a pouco. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Mande sua mensagem pra gente pelo WhatsApp 991564777. De que tempo você é? Crie novas possibilidades e desenvolva suas competências, construindo valor para as pessoas e para a nossa sociedade. Experimente como vai ser a educação do futuro com a Unesc Virtual. 33 cursos em diversas áreas na modalidade de ensino à distância. EAD Unesc Virtual. O seu tempo, a nossa universidade. Matrículas abertas pelo WhatsApp 999-150433. Por uma cidade melhor. Fique alerta, todos os tipos de papéis são recicláveis, inclusive caixas do tipo longa-vida e de papelão. Não recicle papel com material orgânico, como caixas de pizza cheias de gordura, pontas de cigarro, fitas adesivas, fotografias, papéis sanitários e papel carbono. A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias, que fazem toda a diferença. Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. Faça sua parte, cuide da sua cidade. Um alerta Rádio Cidade em Dia. Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida. Venha saborear o mais completo buffet da cidade, Ney Frangos, restaurante e cozinha industrial. Aqui você encontra grande variedade de carnes, massas, saladas e muito mais. Aberto de segunda a segunda, a partir das 11 da manhã. Aos sábados e domingos, temos aquele delicioso frango assado. Aceitamos cartão Visa, Mastercard, Acicard e outros. Ney Frangos, Rua Henrique Lage, 1651, próximo à União Mineira, no bairro Santa Bárbara. Telefone 3433-6413. À procura do lugar ideal para construir a tão sonhada casa própria ou busca por uma boa opção de investimento? Neste caso, todos os caminhos levam ao Parque da Chaminé, no bairro Sangão. O loteamento fica a apenas 10 minutos do centro de Criciúma e próximo às principais universidades da região. Tudo isso aliado à qualidade garantida de quem é referência em loteamentos e condomínios horizontais. JS Empreendimentos, uma empresa do Grupo Esos. A vida é uma só. Preserve seu bem maior. Diga não a eventos clandestinos. Preserve a vida. Vá a eventos legalizados e com segurança. Ainda dá tempo da sua empresa ter presença digital. Conte com o dinamismo da ciência dos dados combinada com o contexto certo. E acerte! Time Marketing Digital. Reconstruindo estratégias e táticas para empresas de sucesso. WhatsApp 991140193. 991140193. Notícias, entrevistas especiais,
e muita informação com a sua participação. De segunda a sexta, às 20 horas. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Patrocínio Pós-Graduação Unesc, onde o futuro profissional é feito de propósito. Matrículas abertas. unesc.net/pós 2021. Voltamos com o nosso quadro, O Problema dos Outros. E estamos aqui numa disputa de quem fala mais. Nosso tema de hoje é super interessante. Abrange todas as áreas, eu acho, da nossa roda da vida, né? E o quanto realmente faz a diferença quando a gente começa a observar nossos comportamentos, a autopercepção. E uma fala muito importante que o André trouxe, já frisou, né, muito aqui no primeiro bloco, é a questão que eu tenho que tirar o meu foco dos defeitos, dos comportamentos das outras pessoas e voltar para mim, né? Voltar o espelho para mim e olhar no que está no meu controle e que eu posso estar fazendo alterações. E antes a gente falou muito, né? Terminamos falando sobre pessoas que não cumprem metas ou que não conseguem estipular na semana tempo para se dedicar ao que é importante. Muitas vezes aparece desorganização nessas situações. E também pode ser um tipo de pessoa que, a gente até estava comentando nos bastidores, o tal do apaga-incêndio, né? Porque, assim, a pessoa está lá numa angústia da vida, tudo está desabando, e eu preciso resolver, e aí ele busca um profissional. Aí vai lá, a gente apaga o incêndio para dar aquela amenizada básica, depois ele some por 3 semanas. Isso acontece também na mentoria? Como a mentoria é um processo mais rápido, né, e é algo que já tem formatado, né, apesar de ser individualizado, dentro do próprio processo acaba direcionando em algum momento para um tema e tratar algo específico, mas existe um prazo a ser determinado. Então, eu faço alguns testes até durante o processo, assim, por exemplo, para entender, né, como eu trato sobre comportamentos também. Porque assim, Karina, a questão de gestão e carreira, né, quando eu falo em negócio de carreira, é um modelo mental. Ou seja, eu acabo tendo uma experiência sobre aquilo e eu entendo que se eu fazer o meu negócio daquela forma, eu vou ter o melhor resultado. Só que nem sempre esse meu modelo mental está em acordo com aquilo que eu desejo também. Então, o meu trabalho é muito entender esse modelo mental, entender sobre os comportamentos da pessoa, para que ela também encontre dentro da sua empresa uma área para poder melhorar. Porque às vezes o empresário tem o sentido de que eu tenho que conhecer todo o negócio, eu tenho que ser o primeiro a chegar, o último a sair, que são conceitos completamente errados sobre gestão, que aí que se ele não tiver lá o negócio não acontece, tá? Outro pensamento errado, né? Então ele entender esse modelo mental em acordo com o comportamento dele, ele vai tomar um caminho muito mais claro e potencializado daquilo que é as competências dele. No sentido de que, se ele não tem as competências necessárias para lidar com as pessoas, ele tem que contratar alguém para fazer isso. Então, há alguns processos que eu testo para entender sobre o comportamento. Então, a pessoa acaba finalizando porque já existe um prazo, né? Mas se eu tivesse, por exemplo, algo em aberto, se fosse algo aberto, eu tenho certeza que chegaria um momento que, não, então agora eu não... O que acontece muito? Quando eu finalizo o processo, há uma outra demanda. Agora eu gostaria de resolver isso, então entra para uma segunda etapa. Ou aquele que diz, daqui a pouco eu vou te chamar de novo, porque eu sei que eu vou precisar. E aí, claro, é natural. Só que isso é tão importante porque o próprio comportamento diz, né? O próprio comportamento já está indicando alguma coisa aí. Como algumas pessoas perguntam, eu tenho vontade de ter negócio, né? Quando acontece mentoria de carreira. É porque eu gostaria de ter negócio. Eu faço todo o processo, vou nesse método que é o Enneagrama, utilizo, que é uma das ferramentas que eu utilizo dentro da mentoria. E lá eu identifico que ela pode ser empreendedora, pode, mas ela vai ter um desafio muito maior pela questão comportamental, pelo próprio histórico, né? A pessoa procrastina, a pessoa é negativa, ela tem dificuldade de decidir. E dentro do empreendedorismo... Dificuldade com finanças. Desorganização financeira, que isso é meio já cultura brasileira, porque a gente não tem educação financeira desde a infância. Mas ela tem alguns comportamentos ali que, assim, ela pode ser empreendedora? Pode. Só que ela vai ter muita dificuldade e ela vai sofrer com aquilo. Por quê? Se não tiver essa mudança de comportamentos... Ela, dentro do princípio dela comportamental, ou seja, do modelo comportamental dela, ela busca segurança, ela busca estabilidade. Totalmente um caminho contrário do empreendedorismo, né? Que a gente está vivendo hoje, uma adrenalina de, né, o maior problema e o maior resultado acontece no mesmo dia. Então ela tem que entender isso e muitas vezes na decisão, eu já fiz mentoria que eu disse, olha só, não começa negócio.
E se te começar um negócio, procure alguém, porque vai ser uma sociedade, porque tu vai ter um apoio, porque tu busca isso para equilibrar. E aí, hoje, tem pessoas que têm negócio com esse comportamento, continuam na carreira, e eles, nossa, como foi importante. Se eu tivesse arriscado, eu estaria totalmente seguro. Ela já tinha medo antes de abrir. Porque daí as pessoas dizem, e aquela frase de, se tiver com medo, vai com medo mesmo. Falei, beleza, é fácil eu falar, né? É fácil. Karina, tá com medo? Vai com medo mesmo. Mas quem é que colhe a tua consequência? Não sou mais eu, né? Depois que eu tô lá. E que tipo de desafio eu tô enfrentando, né? E por isso que tem que ter um cuidado com relação a essa parte profissional, né, Karina? Terapia, o que falar, porque tem um impacto. Eu sempre penso assim, é uma responsabilidade sobre as vidas, né? Porque apesar de eu tratar carreira e negócio, existe uma vida ali. Existe uma mentalidade, existe algo que eu falo, tanto que, né, nós temos essa parceria por já conhecer o nosso trabalho, né? Eu acabo orientando pessoas a buscarem a terapia, porque eu entendo que existe ali uma trava, então tem uma responsabilidade. E às vezes no mercado que vai fazer tem uma toda pessoa... a diferença. Total, para ela melhorar uma etapa. Então isso é muito relacionado a tudo que envolve o comportamento. Então precisa saber, e o quanto que esse comportamento está influenciando, e às vezes é inconsciente, é a mesma situação. Eu sempre digo assim, né? Claro que a gente não está nem no momento para falar isso, mas um resfriado, a pessoa, se fosse há 2 anos atrás, buscaria um médico por causa de um resfriado? Não. Hoje, pela questão da pandemia, um resfriado a pessoa... Mas por quê? Porque tem algo que está mais grave no momento. E comportamento é igual. Um comportamento negativo, tu vai convivendo com ele, só que chega uma hora a conta vai fechar. O André, eu queria até te perguntar, hoje acho que deu até um up maior nessa questão de carreiras, profissionais liberais, autônomos, e se tem, digamos, já existia, mas está mais hoje evidência a questão de uma carreira para pessoas CLT, né? Pessoas CPF. E eu acredito que muitos pensam que, estou dentro de uma empresa, então a minha carreira já está pronta, ou a minha carreira já está meio que fadada a ser isso aqui e deu. E o que hoje vocês trazem sobre isso quando a gente fala em fazer uma mentoria de carreira? Porque não é só para uma carreira de um profissional que é liberal, né? Tipo, eu sou psicólogo, então eu vou ter uma carreira CNPJ ou até profissional liberal. Mas se eu estiver vinculada a um CNPJ, como é que seria uma construção de uma carreira? Excelente tema, Karina. Eu sempre trato assim, o tema negócio e carreira é porque está comum para a pessoa identificar, né? Quem tem carreira faz parte de uma empresa, quem tem negócio é dono da própria empresa. Mas eu até fiz uma live faz 2 semanas, faço live toda semana falando sobre isso, né? Dando estratégias e tal. Que para mim tudo é negócio. Mesmo que você seja contratado de uma empresa, você tem um negócio, que é a sua própria carreira. Tudo volta ao modelo mental, é que as pessoas não tratam a sua carreira como seu próprio negócio. Então vamos lá, mas isso que é legal a gente trazer, né? Quem está em casa ouvindo aí. Para quem faz parte de uma empresa, está lá construindo, né? Seja fazendo parte do comercial, seja um líder, um gerente, um coordenador, enfim. Se você tem lá, você recebe um valor X por mês. Quanto desse valor X você dedica à sua formação? Ou seja, uma formação continuada, que é o investimento, que é aquilo que a empresa faz, capacitação. E a gente encontra muitos profissionais que às vezes não realizam nenhuma formação se a empresa não pagar. O que é isso? Modelo mental. Ou seja, aí eu vou numa tratativa bem direta, modelo de CLT, modelo daquela pessoa que pensa que a empresa tem que doar tudo. É meio até um modelo Estado, né? Cidadão, né? De o Estado sustentar o cidadão. Ser meio patriarca isso, né? Eu sempre comento assim, às vezes quando eu trabalhava em empresas que o funcionário vinha assim, eu não acredito, porque a empresa nem deu festa de... Dia do Trabalhador, né, que passou agora. Sim. Eu digo assim, olha, mas no teu contrato de trabalho, onde está na cláusula que a empresa tem que fazer uma festa de trabalhador ou festa de final de ano? Porque, gente, não tem isso, Sim. Né? Mas se vem muito dessa questão muito paternal da empresa, né? Não vou entrar no assunto, porque não Sim, mas pelo próprio modelo político, né? A gente espera também pelo Estado, a gente espera pelo governo, a gente espera por tudo. E aí cria aquela mentalidade que eu espero pela empresa. Então é meio que mudar, primeiro ponto a sua carreira, ou seja, a sua profissão, né? O seu cargo é o seu negócio. Você tem que pegar um valor do seu salário, deixar destinado ao seu desenvolvimento, a uma terapia para te conhecer, a uma formação específica, técnica,
A compra de livros para leitura começa pelo básico, né? Se não quer fazer um alto investimento, legal, vai da organização dicas financeira. que o pessoal da casa já pode colocar aí na listinha. Exatamente. E, então tem essa visão. A parte financeira. Como é que é a tua organização financeira? Como é que é o teu próprio fluxo de caixa pessoal? Quanto tem de receita? Quanto tem de despesa? Que a grande maioria não tem essa organização. Quais são as tuas metas de ganho? Qual é o teu planejamento? Uma empresa tem o planejamento de aumentar determinado setor, de fazer uma programação de venda, de tudo isso, né? Então a pessoa precisa ter essa organização. Eu tenho casos, né? Conheço empresas da região onde o gerente, o diretor da empresa toma maiores decisões que os próprios donos da empresa. E eles são contratados, ou seja, são funcionários. Só que eles têm a mentalidade de gestor. Só que eles decidiram construir essa carreira, que para mim é um negócio, ganham altos salários, né? Só que, num termo bem popular, vestem a camisa e tomam decisões maiores que os próprios donos da empresa. E aí o que a gente pode ouvir, né, André? Ah, mas é sorte. Ah, mas eles já nasceram assim, eles já são inteligentes, isso aí já é nato, né? A liderança. O que tu diria para essas pessoas? Diria para elas voltarem a 25 anos atrás, quando eu tenho um amigo bem próximo que iniciou numa grande empresa aqui da região no segmento de arroz, que ele começou no chão da fábrica, né? Então ele está, na verdade, construindo faz 25 anos essa sorte, né? Que hoje ele coordena toda a empresa. Tô com medo já, de frente com o André Casagrande, ó, tapa na cara aqui. Tem que cuidar algumas palavras, o pessoal se assusta. Quem está na mentoria comigo já está mais acostumado. É que é uma mentalidade, é uma forma de enxergar, né? Que a pessoa pode vir a se desenvolver a qualquer momento da vida dela. Esse caso até, não vou citar o nome porque não pedi autorização a ele, mas hoje ele é presidente da Associação Comercial do município. E ele não tem empresa. Daí quando fala associação empresarial, né? Associação empresarial do município. Ele não tem empresa. Porque quando pensa em associação empresarial, por exemplo, se pensa que... Empresário. É empresário. Não. Só que a mentalidade dele é totalmente de empresário. Então é empresário da carreira dele. Da carreira dele. Que ele trata a carreira dele como negócio. Então ele vai lá e investe nele. Investe muito nele, é uma pessoa que investe muito. Mas se a gente parar e próprio analisar a palavra, nossa carreira é aonde a gente tira o nosso sustento, então é o nosso negócio. Mas é mentalidade, entende, Karina? A pessoa não consegue no primeiro momento começar a pensar. Daí as pessoas dizem assim, mas é fácil pra ti, né? Que hoje tu tem um negócio. Aí eu venho da empresa familiar, né? Que existe ainda mais essa carga. Que é muito comum também na nossa região, né? O negócio estava pronto, né? Daí às vezes eu digo, então vem cá, senta na minha cadeira, pega aqui os papéis, toma a decisão, primeiro ponto. E eu sempre falo assim, dentro da minha história, quando eu trabalhava para outras empresas, eu trabalhei 3 anos em Joinville, em 2 empresas. Já a minha mentalidade essa já também de ser CLT. Só que a minha mentalidade lá já era assim. E aí hoje eu vejo também muitas pessoas dizendo, porque a empresa não me valoriza. Eu falei, o que tu faz a mais para ter isso, né? Eu queria ganhar mais. O que tu tá fazendo a mais? Porque no jogo, e já quero deixar aqui uma grande orientação. Primeiro se faz a mais, para depois ganhar mais. E para mim a regra da vida sempre foi isso. Anotem, né? Essa valeu bastante. É bíblico isso, né? Da questão do que eu tenho que entregar mais para receber a mais. A gente acaba perdendo tanto conceito que é tão simples de entender, né? Quando Pedro perguntou para Jesus lá, né, que ele começou a afundar e ele falou, homem de pouca fé, ele falou, vai, ele não falou, não explicou, não disse o que ele ia ganhar. Vai, tu sente o benefício. Falando em Jesus por causa de liderança, não trazendo aqui o conceito religioso, né? De religião. Mas a questão de liderança, de visão, de deixar um propósito. Então hoje tem muito essas travas, que é tudo, a partir do momento que eu mudo meu pensamento, eu vou ter realmente o resultado que eu quero. Então eu nem gosto do termo empresas e carreira, porque para mim eu sempre tenho a visão de um todo. Quando eu pego alguém lá que está dentro de uma empresa e digo, olha só, já vamos fazer uma tratativa? Isso aqui é teu negócio, eu vou tratar isso como teu negócio. Ou começa a pensar grande nisso aqui, e não tem nada a ver sobre construir grandes... Não. Mas tratar aquilo com realmente grandeza para poder ter resultado. Olhar onde quer chegar, quanto quer ganhar, onde quer estar daqui 5 anos, na carreira, né? Profissionalmente. E aí, grande parte disso, Karina, às vezes também é um erro da empresa, né? É algo que é muito comum. Eu já fiz várias palestras, assim, em abertura de empresas de ano em convenções, né? Quando a empresa abre o ano, bota as metas, né? Comerciais, quanto que quer vender e tal. E aí chega lá, qual é o grande impacto? Vou trazer um exemplo. A empresa projeta 1 milhão de vendas. Tem 10 vendedores. Para mim é uma matemática muito simples. Se ela tem 10 vendedores, ela quer vender 1 milhão, cada um tem que vender 100 mil. Mas aí tu conversa com o vendedor e eu falei, e qual é a tua meta para vender esse ano? Não tenho. Não vai fechar a conta. Não vai fechar a conta.
Entende? Porque ele vai aceitar uma meta que não é dele e às vezes não está ligado a nada, e é onde vem essa questão de motivação, de indisciplina, de procrastinação, de falta de foco, porque não cabe. E aí uma outra visão, tudo que a gente faz hoje, e quem está ouvindo anota isso, porque isso mudou muito a questão da minha visão de mundo, tudo que a gente faz hoje tem que estar ligado ao teu futuro. O que tu deseja lá? Tem que casar, sabe? Tem que estar projetado. Até para o lado que for de oportunidade, porque se eu tenho algo destinado, mesmo que apareça uma oportunidade boa, eu vou ter que pagar o preço e continuar no meu caminho para chegar onde eu desejava, assim como os momentos desafios, né? De eu enfrentar uma dificuldade e dizer, não, isso faz parte do processo, mas eu vou chegar lá. Esclarecendo que não é viver lá na frente, senão vai desencadear a ansiedade em vocês. Isso. Não, alinhando. Visão da terapeuta já está bem claro. Não, com certeza não. Tomar decisões que vão estar de encontro, né? Ter metas, ter isso escrito, né? Eu falo sempre, revelar são poucas pessoas que sabem, mas talvez o primeiro programa de rádio que eu vou falar. Eu tenho metas até os meus 64 anos de idade, eu estou com 34. As pessoas se assustam, às vezes acham que é um sonho. Eu digo, não, e está muito bem programado. Uhum. Tem algumas etapas que eu já tomei decisão, eu adiantei do que eu queria fazer, e outras que eu falei, agora não é o momento, eu posso deixar isso, porque não está ligado com o meu principal. Então isso tu vai também te ajuda a não tomar de decisão, sabe? Eu sempre faço analogia com os pacientes que até dá para fazer na parte de carreira também, né? Que é como se tu estivesse num barquinho à deriva no oceano. Se tu não sabe para onde vai, o vento vai te levar e tu vai ficar em qualquer lugar ou até na deriva. Agora, assim, não, eu sei que tantos anos, talvez, né? Eu vou chegar em tal ilha, naquela ilha eu vou fazer o quê? Eu vou construir um castelo, eu vou construir só um... Não vou construir nada, porque eu só quero coletar alguma coisa lá e de lá eu quero ir para outro lugar. Tem que ter isso, porque tem que ter a direção. E a direção até 64 anos é ótima. Excelente. E outro ponto, né? Cada frase assim a gente vai, né? O rádio é isso, né? Porque um vai falando e o outro já tá pensando. É muito bom isso. Muitas pessoas falam assim, mas daí isso é o que é ambição, eu não quero nada tão grande. Isso é um conceito seguinte, eu vim da Serra esse final de semana, tava com a família lá, com um casal de amigos e acabei conhecendo outro casal. E a gente foi lá em São José dos Ausentes. E aí esse casal a gente foi almoçar domingo e ele tava lá mostrando a casa de campo que ele tá fazendo e tal. E daí esse rapaz, o Douglas, né, ele comentava assim, André, isso aqui é a minha felicidade. E aquilo me trouxe, eu sempre quando eu conheço alguém, eu tento enxergar assim, o que tem na história, né, o que motiva ela. E ele assim, minha meta de vida é isso aqui. Eu venho pra cá toda uma semana, e daí pra quem para pensar, é meio loucura. Ele faz 3 horas, né, de viagem pra ir, pra voltar. É loucura quando tu não entende o significado que aquilo ali tem. Só que ele não tá fazendo nada menos daquilo que ele pode fazer melhor. Ele tá entregando o melhor dele no trabalho dele pra fim de semana tá lá. Então não é sobre construir grandes negócios, sobre conquistar. É uma ambição saudável. Eu acho que a ambição saudável tem que ter. Eu tenho que ser melhor. Eu tenho que projetar. Minha vida é ter um sítio. Tudo bem. Quando? Como que vai fazer isso? É a tua felicidade. Que recursos eu preciso? É lá que está realmente, é isso que eu desejo. Mas fazer o teu melhor. Lá é poder receber as pessoas da melhor forma. Ser melhor naquele momento. Ele está lá se dedicando para ser o melhor pai, para ser o melhor esposo, pelo sonho dele. E se a gente parar para pensar, não é comparar, mas é uma vida, vamos dizer, simples? Mas ele não está deixando de viver o máximo potencial dele. Então não é sobre felicidade apenas. Mas é realmente assim, isso está ligado com o teu futuro? É isso que deseja? Então daí tu vai com tudo. Mas as pessoas acabam não colocando nada no futuro e aí o presente acaba perdendo total sentido. Tu começou o programa dizendo segundou, né? E aí já vem a lembrança do sextou. Por que a sexta é tão diferente? Por que hoje é um dia estranho? E é estranho. Eu digo para meus pacientes, por que só sexta é dia de comemorar? Tem que comemorar terça, segunda, quarta. Mas por quê? Dia. Porque sexta a gente está mais próximo do sábado. É o futuro que muda. Por que as pessoas estão mais leves na sexta? Porque elas sabem que o futuro que vem, que é sábado, é o dia que elas vão descansar, é o dia que elas vão fazer algo diferente. Então, quando eu projeto um futuro que eu desejo, e nós temos controle sobre isso, eu acabo mudando o meu presente. O presente só muda com o futuro. Não é o futuro que muda com o presente, né? E eu vou buscar um gancho aqui, já te interrompendo, que hoje a gente está aqui, né? Toca para lá, toca para cá. Em termos de felicidade.
Porque é muito importante a gente concretizar o que é a felicidade para cada pessoa, porque ela é um termo subjetivo e muitas vezes a pessoa não consegue nem mensurar o que é ser feliz para ela. Ser feliz para mim é estar numa casa na serra, curtindo, receber convidados, minha família. Para outra pessoa vai ser ter uma casa na praia para pescar quando tiver com 64 anos ou quando tiver com 50. Como que você mensura isso? Eu tinha um paciente que ele disse que ele queria ir pro Canadá. Isso já faz uns 2, 3 anos. E eu disse, qual é a finalidade de tu ir para lá? Ele, Karina, lá eu quero ter qualidade de vida. Lá eu quero caminhar, eu quero ter tempo para mim fazer isso, fazer aquilo. Eu disse, por que tu não pode fazer isso aqui? O que é qualidade de vida para ti, primeiro, eu perguntei. Aí ele, qualidade de vida é eu poder, né, caminhar, eu fazer isso, ter tempo com a família, nananã. E o que te impede de ter isso aqui no Brasil? Se tu se reorganizar, otimizar teu tempo, distribuir as tarefas, né, enfim, tu também vai conseguir ter isso. Mas primeiro tem que estar claro o que é a qualidade de vida, o que é a felicidade, o que eu quero ter nos 50 anos. É colocar em comportamentos, né? Porque aí eu vou saber também que eu cheguei lá. Eu posso deixar 3 frases de definição que é felicidade. Vou trazer novamente... Então vamos lá para nós fechar, que nós temos mais 2, 3 minutos aí. O exemplo do Douglas, já deixar um abraço para ele aqui. Ele tá com essa casa lá na serra. Ele faz média de viagem de 3 horas. Estrada de chão, ruim, barulho, não é confortável. Vamos lá, ele é feliz durante o trajeto? Provavelmente não. Incomoda, é cansativo. Aposto que sim. Porque ele já vai pensando lá no futuro, que é a casa. Mas aquele momento ali é desconfortável. Sim. Quando ele chega lá, ele tá bem. Aí vem a primeira frase. Felicidade, ela não é constante, ela é instante. Só que eu tenho que fazer o maior número de instantes felizes na minha vida. Segunda frase, para fechar, é: se você encontrar o sucesso antes da felicidade, você errou. Esse, para mim, é o fundamental de vida. Se eu atingir o meu sucesso antes da minha felicidade, eu falhei aqui nesse mundo. E a terceira frase é uma missão de vida, ser feliz. As pessoas têm que ter consciência disso. Estar aqui nesse plano, viver aqui essa vida, uma das nossas missões, como temos muitas, né, que é diferente de propósito, uma delas é ser feliz. Porque senão a gente perde totalmente o sentido daquilo que a gente veio cumprir nessa terra. Então, tendo esses 3 conceitos, que felicidade é instante e não constante, que se você encontrar o sucesso antes da felicidade, você falhou, e saber que a felicidade é uma missão, acredito que você vai entender realmente qual é o verdadeiro conceito de felicidade. Show de bola, André. E agora, para nós fechar, eu queria que tu colocasse aonde as pessoas te encontram, como é que elas fazem. Ai, adorei, quero ir lá levar uns tapas na cara da minha carreira, da minha vida, né? Entender comportamentos, como é que elas te encontram? Excelente. Quem está passando algum caos aí no negócio, na carreira, né? Quem quiser acordar para a vida, vai lá no Instagram, André... Quem quiser acordar para a vida, olha, gostei dessa, gente. Vai lá no Instagram, @AndréCasaOficial, né? Casa de Casa Grande, então André Casa Oficial. No Facebook, André Casagrande Teixeira, tá? Só escrever tudo junto lá. Essas 2 redes. LinkedIn também, André Casagrande Teixeira. As 3 redes aí que eu utilizo hoje, tendo acesso direto lá. Pode mandar direct, a gente vai entrar em contato, a equipe entra em contato com você lá. Grande maioria eu respondo também. Se eu não responder, a equipe entra em contato e a gente marca aí para conversar. Eles vão avaliar se você está no momento de fazer a mentoria, né? Se você está pronto psicologicamente para receber uns tapas na cara, assim, ó, acorda para a vida, vamos lá. Mas às vezes a gente precisa, às vezes de fato é o momento que a gente precisa e talvez seja o momento que você precise também. André, muito obrigado, foi um bate-papo muito agradável e sinta-se convidado para voltar mais vezes. Foi um prazer, principalmente disputar o microfone aqui, porque, né, a gente gosta de falar, mas foi uma honra estar aqui, tá, Karina? Obrigado a você, a Rádio Cidade, pelo espaço, poder contribuir, poder numa segunda-feira levar informação e também poder levar sentido à vida das pessoas, né, para que elas possam mudar. E claro, né, busque sempre o seu melhor, fazer o seu melhor a cada dia, que isso é o mais importante de tudo, tá? Boa semana para todo mundo, que Deus abençoe e até mais. É verdade, assino embaixo de tudo aí. Agradeço todos que ficaram aí nos acompanhando, anotaram as dicas e qualquer coisa, procurem a gente nas redes sociais que a gente vai estar lá também para dar um suporte sobre isso. No mais, e aguardo vocês segunda que vem no quadro O Problema dos Outros. Até lá!